Abra comigo sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo de número 2. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo sobre o Pentecostes. Eu vejo que a gente fala muito sobre o derramar do Espírito Santo, mas muitas vezes aprende pouco, sabe pouco sobre os mistérios deste dia. A gente brinca sobre as questões pentecostais, porque o povo pentecostal, né, ele tem algumas ações que mexem com a gente, avivam o nosso coração, e muitas vezes nós precisamos mergulhar na palavra e criar consciência. Eu quero que você tenha mais do que uma experiência, eu quero que você tenha ciência. A experiência é importante, mas a ciência também coopera. Muitos cristãos, eles pedem para um lado e para o outro. Você não precisa, a imaturidade é pendular. Sabe o que é um imaturo? O imaturo, uma hora ele vai para um extremo, depois na outra hora ele vai para o outro extremo. Isso é imaturidade. Então, a gente teve ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, nós tivemos o pêndulo correndo para o lado pentecostal. E aí todo mundo que era assim, mais ativado, vou para os neopentecostais e aqueles moveres do Espírito, não é assim? Aí de repente, agora nos anos, nesses últimos tempos, então a gente começa a ver depois o pessoal indo para uma linha mais, os calvinistas, a hipergraça, aquelas coisas todas já jogam lá para o outro lado, então, e aí a gente vai vendo que a imaturidade é que é pendular, ela joga de um lado e joga do outro, mas a maturidade é centrada. E se você perguntar para mim, mais mover ou mais conhecimento, eu te pergunto, qual asa do avião é mais importante? Se você quer voar de verdade, você tem que ter a asa do mover e a asa do conhecimento. E eu acredito que a gente pode hoje olhar para as Escrituras e descobrir um pouco mais, olhando para o dia de Pentecostes. Amém? Eu vou fazer uma leitura e eu queria que você acompanhasse comigo em Atos capítulo de número 2. Eu fiquei falando com vocês e esqueci de abrir a minha Bíblia. Vamos lá? Chegando o dia de Pentecoste, preste atenção na leitura, ela pode enriquecer muito a sua vida. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 7. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, com os ouvidos, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, províncias de Cirene, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós ouvimos declarar maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Verso de número 13. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Ok? Olhe para mim. Eu começo pelo fim do texto e eu percebo que isso vai nos ajudar a abrir o coração. Quando falamos sobre uma obra do Espírito, você vai sempre encontrar 3 tipos de pessoas. Tome nota disso. O primeiro grupo de pessoas que você vai encontrar na obra do Espírito são aquelas pessoas que estão imergidas no Espírito e que estão experimentando do poder do Espírito. Ou seja, são aquelas pessoas que estão vivendo aquele momento. Esses eram os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, estavam imergidos naquele momento, estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam vivendo isso. A gente vai encontrar, é um grupo que não está vivendo, mas está interessado. São aquelas pessoas, como você vai ver no verso de número 12, que estão dizendo: uau, o que é isso? Me expliquem sobre isso, quero aprender sobre isso.
São pessoas que não estão experimentando, mas que estão com o coração aberto, que estão dizendo: puxa, alguém poderia me ensinar sobre isso? Vocês poderiam me falar mais sobre o que está acontecendo? Eles não estão dentro, mas eles estão olhando com respeito, admiração, curiosidade e dizendo: se é de Deus eu quero. Mas existe um terceiro grupo. E por que eu estou explicando isso hoje? Porque eu acredito que nós estamos vivendo um avivamento. E existe um terceiro grupo, que ele é demonstrado no verso de número 13, que zomba, que critica, que aponta, que não quer saber. Já definiram na cabeça e no coração deles que esse povo está todo cachaçado, está bebendo demais, e que estão ali. Agora perceba, sempre quando houver um mover do Espírito, veja só, você vai encontrar esses três tipos de pessoas: pessoas que estão imergidas no mover do Espírito, pessoas que estão interessadas no mover do Espírito, e pessoas que já se fecharam para o mover do Espírito. Eu quero acreditar que se você está aqui, ou você está no primeiro grupo, você está imergido no poder do Espírito, ou pelo menos você veio aqui hoje dizendo: quero saber mais sobre isso. Mas espero em Deus que o terceiro grupo não esteja aqui hoje. Mas ainda há tempo de mudar de lado. Então já temos aqui um ponto, e deixa eu te explicar sobre o terceiro grupo, para que você fique em paz, amém? Jesus disse assim: quem tem olhos maus, vê tudo mal. Quem tem olhos bons, vê tudo bom. Não é que a coisa é boa ou que a coisa é má, é o olho que é bom ou o olho que é mau, ou seja, o cara vê mal. E aí ele está dizendo o que para mim e para você? O que Jesus está explicando? Se os teus olhos forem bons, tudo será, mas se os teus olhos forem maus, tudo será. Esse cara que tem o olhar mau, ele já decidiu, ele não quer saber. Aí não dá para você gastar tempo explicando. Aí não, ele é aquele que diz assim: eu já sei, amém? Essa semana um hater da internet pegou assim, e ele falou assim: eu sei. Aí quando a pessoa escreveu eu sei, aí eu falei, mas mesmo assim o meu coração tomado de compaixão, quis explicar, depois eu me arrependi. Vamos aqui, Vivi. Eu quis explicar, e aí eu expliquei, pontuei, explicadinho. Mas tem gente que não pode ver uma vergonha que quer passar. Se é uma vergonha ali, deixa eu tropeçar nela. Porque a pessoa podia ficar quieta e tudo bem, mas aí ela fala assim: não, eu vou passar uma vergonha. E aí eu escrevi, falei: olha, eu lido com isso todo dia, mas você está dizendo que sabe. Aí ela responde: é porque eu vi um post na internet. Você sabe porque você viu? Eu vivo. Ela viu um post na internet, mas que experiência vale mais para ela? O post que ela viu na internet. Eu vivo isso diariamente? Deixa eu te dizer, esse tipo de gente tem o olho ruim. Tudo que vê vai ser ruim. Tudo que vê vai ser ruim. Então não adianta você querer justificar. Então nós estamos aqui, ó. Sempre quando houver um mover do Espírito, você vai ter três tipos de pessoas. A gente precisa pontuar isso. Vai ter a pessoa que está imergida, vai ter a pessoa que está interessada, e vai ter a pessoa que está fechada. Eu oro para que hoje o seu coração esteja aberto para a obra que o Espírito Santo quer fazer. Quantos podem dizer amém? Agora vamos avançar e agora sim vamos entrar. Já fiz o meu desabafo. Meu coração está leve agora. Ouça. A gente tem que entender que o Espírito Santo é Deus. Vamos dizer? O Espírito Santo é Deus. A gente serve um Deus que é 3 em 1, uma trindade. É um Deus que é 3 e 1 ao mesmo tempo, que é 1 e é 3 ao mesmo tempo. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo, e os três estão em igualdade na sua divindade. Você precisa receber, isso é um mistério de Deus. Mas a Bíblia vai mostrar que em Êxodo 19, Deus Pai desceu no Monte Sinai.
Deus Pai, o Deus Pai desceu e se fez presente no Monte Sinai. A Bíblia vai mostrar, meu irmão, em Lucas capítulo de número 2, que na noite de Natal, em Belém, Deus Filho desceu à terra. E a Bíblia está mostrando no trecho que nós lemos agora em Atos capítulo de número 2, que Deus Espírito Santo desceu à terra. Ele é a terceira pessoa da Trindade, e é muitas vezes o Deus esquecido, uma face de Deus que nós esquecemos. Eu vim te dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o Espírito Santo está na igreja e está com a igreja. Quantos podem dizer amém? O Espírito derramado sobre a igreja é uma promessa de Deus. Quantos podem dar glória a Deus aqui? Eu quero que você olhe no próprio capítulo de número 2, no verso de número 17, confira na Bíblia, diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, incluindo os brasileiros, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Quero dizer para você, queridos, há uma promessa de Deus derramar o Espírito Santo sobre os homens. Há uma promessa de Deus derramar o Espírito Santo sobre as mulheres. Há uma promessa de Deus derramar o Espírito sobre jovens e velhos e todos que estão na igreja. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Diga comigo, o Espírito Santo é uma promessa para a igreja. Vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus vai fazer a promessa do Espírito Santo para a igreja. Ele vai dizer o seguinte, ouçam, ele diz assim, capítulo 14, verso 16, olha o que diz: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Verso 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, é para a igreja, não é para o mundo não entende, o mundo não recebe, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Ouça, veja só. Jesus, ele cita sobre o Espírito Santo, ele usa uma palavra interessante para se remeter ao Espírito Santo, para se dirigir ao Espírito Santo. Ele chama o Espírito Santo de consolador, conselheiro. A palavra paracletos. Ninguém aqui precisa saber grego, é tranquilo, a gente só precisa ler a Bíblia, em português mesmo e está ótimo. Mas às vezes algumas ajudas podem nos abrir a visão. Pensa comigo uma palavra em português semelhante a paracletos. Uma palavra, me dê uma palavra em português semelhante a paracletos, pensa aí. Paralelo, né? Os meus dedos estão? E como eu posso escrever algo que está paralelo? Gostei, alinhado, hein? Como eu posso escrever algo que está paralelo? Próximo, ok. Como eu posso escrever algo que está paralelo? Gostei dessa aí, em lado. Então ele está dizendo o seguinte, olha, paralelo, próximo, alinhado, lado. O que ele está dizendo? Eu vou enviar um paracletos. O que é um paracletos? Aquele que anda lado a lado. Aquele que está em você e com. Aquele que está em você, qual é a promessa? Verso 17, estará em você e com. Vem cá, me ajuda aqui, irmão, sobe aqui, por favor. O que é um paracletos? O que é um paralelo? Paralelo é, como a gente disse, lado a. Então está dizendo o seguinte, que eu recebi um paracletos, um paralelo, que vai andar comigo. Então se eu estou indo para casa, se eu estou indo trabalhar, se eu estou indo na reunião,
se eu estou indo no banco, se eu estou indo resolver um problema, se eu estou indo numa consulta, se eu estou indo fazer um exame, se eu estou vindo aqui pregar para vocês, se eu estou indo resolver uma questão no trabalho, se eu estou indo viver um sonho, se eu estou caminhando, o que eu tenho? Eu tenho o Espírito Santo caminhando lado a lado, eu tenho o Espírito Santo paralelo, paracleto comigo, eu não estou sozinho. Você entendeu isso? Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade, que desceu como Pai, desceu como Filho, e agora ele desce na igreja sobre o dia de Pentecoste com uma promessa: estar na igreja e com a igreja. Volte comigo para Atos, capítulo de número 1, verso de número 5. Olha o que Jesus vai nos ensinar, por favor, verso 4 e 5, por favor. O Pentecoste já está começando. Vamos lá, 4 e 5, veja só, Atos dos Apóstolos. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem. Deu-lhes esta? É sugestão? É conselho? É o que? Uau! Deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas façam o que? Façam o que? Esperem pela promessa de meu, da qual lhes falei. Qual? Verso 5, põe aí. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É uma promessa. Dentro de poucos. Eu quero trabalhar um pouco sobre isso, vamos lá. Olha só, a Bíblia faz uma afirmação, algumas informações. Jesus ressuscita, se apresenta aos seus discípulos e a todos que caminhavam com ele, e então, assunto ao céu, Jesus então subindo ao céu, na vista de todos eles faz uma promessa: esperem, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. João os batizou com água, mas vocês vão, daqui a alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A Bíblia faz uma afirmação, duas na verdade, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que 500 pessoas presenciaram esse momento de Jesus sendo assunto ao céu. Quantas pessoas? 500. E a Bíblia faz uma segunda afirmação, que 120 pessoas estavam presentes no dia de Pentecoste. Então a gente tem 500 pessoas que ouvem a promessa e vê Jesus e subindo, ó. Subiu no céu. Mas a Bíblia diz que 120 pessoas estão. A gente está com uma defasagem de 380 pessoas. Aí fica a minha pergunta: quem são essas pessoas? Para onde foram essas pessoas? O que fazem? Como vivem? Cada piada boa, vocês riem, vocês são muito bons. A minha pergunta é: onde estão esses 380, Cátia? Onde? Está entendendo? Onde estão essas 380? Pegou? Será que cansaram? Será que duvidaram? Será que desistiram? Será que encontraram alguma coisa mais importante ou mais urgente para fazer? A Bíblia não diz onde eles estão. A Bíblia não diz o que eles foram fazer. A Bíblia só me diz que quando chegou o dia, eles não estavam lá. Quando chegou o dia, eles não estavam lá. É possível que você veja coisas grandiosas, é possível que você escute coisas extraordinárias, mas se você não se posicionar, é arriscado que chegue o dia e você quem está comigo? Vamos fazer uma outra conta assim, rapidinha? Me ajuda aí.
Vamos entender. Chegado o dia de... Bom, só para facilitar. Olha como quando a gente para raciocinar, as coisas vão ficando claras para nós. Pentecoste, me dá uma palavra aí, principalmente o pessoal de futebol, me dá uma palavra que a gente usa que lembra o Pentecostes. Pentacampeão. Pentacampeão significa o quê? 5 vezes, ok. Então de onde vem a palavra Pentecostes? Ela vem dos 50 dias após a Páscoa. O Pentecoste é uma festa que acontece 50 dias após a Páscoa, ok? Então nós temos a Páscoa, 50 dias depois tem uma outra festa chamada Pentecoste, é uma festa judaica. Então tem a Páscoa, Jesus morre na Páscoa, ok? Faltam quantos dias para o Pentecoste? Ok, vamos ver quem é bom de conta, quem vai comigo? Jesus morre na Páscoa, faltam quantos dias para o Pentecoste? Jesus ressuscita ao 3º dia, faltam quantos dias para o Pentecoste? Jesus fica com os seus discípulos se apresentando a eles por 40 dias, falta quantos dias para o Pentecoste? Ei, eles não tinham que esperar muito, era uma espera de 7 dias, eles não resistiram ao silêncio, eles não aguardaram, porque eles não resistiram ao silêncio, à quietude, e às vezes o silêncio chegou na sua vida, e eu quero te dizer, quando o silêncio chegar, não desanime, quando o silêncio chegar, não abra mão da promessa, quando o silêncio vier, não abandone a sua posição em Deus, lembra de quem você é, lembra de como Deus te chamou, e permanece na tua posição, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Talvez eu estou aqui, vou abrir um parênteses, tem um silêncio na tua família, tem um silêncio nos teus negócios, mas tem promessa? Fica nele. Tem promessa? Fica nele. Tem promessa? Fica nele. Porque eu quero te dizer, resista ao silêncio para que você esteja lá quando o dia chegar. Eles só precisavam resistir por alguns dias. Eu vim dizer, o Senhor te fortalece, o teu ânimo se renova, e a presença do Espírito Santo vai continuar sustentando você em momentos de silêncio. Em momentos de silêncio. Bom, já estamos na metade da primeira linha, chegando o dia de Pentecoste. Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Essa festa vai estar registrada em alguns aspectos, lá em Levítico 23, do 15 ao 22, fala sobre a festa de Pentecoste. Eu adiantei a lição de casa e vou compartilhar com vocês 3 elementos que eu queria dividir, que estavam presentes na festa de Pentecoste. Repete comigo. Farinha de qualidade, pão caseiro, cordeiro perfeito. Consegue repetir aí? Essas 3 coisas não podiam faltar se você quisesse fazer uma festa de Pentecoste. São 3 elementos presentes na festa de Pentecoste. Farinha de qualidade, pão caseiro e cordeiro perfeito. Quem quer ver uma vida de avivamento aqui? Quem quer viver uma vida espiritual plena aqui? Vou te dar uma pequena receita para viver um Pentecoste na vida. Qual o primeiro elemento que a gente tem que ter? Farinha de qualidade, ou flor de farinha, ou trigo fino. Quem aqui faz pão? Tem alguém aqui que faz... você faz um pão aí? Quem mais aqui faz pão? Aqui faz um pão legal? É top? E por que eu não experimentei ainda? Eu estou esperando já. Eu já fiz a pergunta contando com isso. Porque de bobo eu só tenho 2 coisas, a cara e o jeito de andar. Olha aqui. Vamos lá. Um bom pão começa com uma boa? É verdade isso. Farinha de qualidade dá início ao processo de um bom pão. Sem uma boa farinha, não sai um bom. Então a primeira coisa que a gente precisa é entender o que é farinha fina. O que é farinha de qualidade, como está escrito no texto. Não diz apenas farinha, diz farinha de... O trigo fino, a farinha, o trigo moído, a farinha de qualidade é um símbolo da pregação da palavra. É a palavra de Deus compartilhada. É o trigo que o pregador,
que o ministro de Deus pega, tritura e serve. Sabe o que você receber aqui hoje? Trigo fino, farinha de qualidade. E por favor, eu estou falando isso com muito cuidado, o dia todo eu tenho justificado isso, porque eu não quero parecer arrogante, nem exibido, eu só quero que vocês entendam, e vou falar isso com tranquilidade, sabendo que vocês vão entender. Eu vou até sair de cena e vou dizer, não sou eu, é esse lugar. Deus tem um cuidado com esse lugar. Quem concorda comigo que Deus tem um zelo por este lugar? E que toda vez que um homem ou uma mulher de Deus sobe aqui, serve trigo fino para as pessoas. Quem vez após vez volta a essa igreja e diz o seguinte: nessa plataforma sempre sai um trigo fino, sempre sai uma farinha de boa qualidade. Alguém concorda comigo? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, para uma vida espiritual avivada e cheia da presença de Deus, você precisa se expor a trigo fino. Porque muitas vezes você fica trazendo farinha de baixa qualidade, farinha ruim para a tua vida. Você fica aí ouvindo nas rádios, nas TVs, nas internets aí, farinha de baixa qualidade, que cria problemas espirituais. Incha a tua barriga, o pão fica maçudo, a coisa é ruim. Aleluia. É como eu por exemplo, há anos eu parei de ouvir rádios evangélicas. Não dá. É gente vendendo bugiganga o dia inteiro. Parei. Por quê? Spotify está aí, meu irmão. Um tequinho que você paga lá no cartão lá. Não estou ganhando nada com isso aqui não. Mas você pode ouvir palavra, pode ouvir mensagem, pode ouvir bênção. E se não puder pagar, ouve um comercialzinho lá no meio, mas toca bom. Mas aprende a separar e dizer: eu preciso de trigo fino. Eu preciso de farinha de qualidade na minha vida. Você vai ter uma vida espiritual saudável. Mas o segundo elemento qual que é? Pão caseiro. Quem já acordou em casa de manhã com aquele cheirinho de pão assando? Quem já chegou no final de tarde em casa com aquele cheirinho de pão assando? Agora eu vou te contar um segredo, meu irmão. O pão a gente não recebe aqui, a gente faz em casa. Aqui a gente dá farinha para você. Aí você pega a farinha que a gente deu, você leva para casa. E aí você leva a farinha que você pegou aqui no culto, e aí você lá em casa começa a manipular. E aí você começa a preparar. E aí você põe para assar. O que Deus está dizendo? Não é um culto do domingo, uma liturgia do domingo que resolve a tua vida espiritual. Você vem nesse lugar para buscar farinha, e aí você vai para a tua casa e faz o seu pão de cada dia. Você vem nesse lugar e pega a farinha, porque tem muita gente que acha que a vida espiritual avivada se resolve na reunião de 2 horas do domingo, e não se resolve. Aqui você pega a farinha, vai para casa e todo dia tem que assar um pãozinho, todo dia tem que amassar uma massinha, porque Deus está dando farinha para você, irmão. Agora você acha que você vem aqui na igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, e sua vida espiritual está avivada? Você pega a farinha que a gente está servindo, leva para casa e assim: hoje tem que fazer um pãozinho. E aí na terça-feira você faz outro pãozinho, e na quarta outro, e na quinta outro. Aí você fala assim: a farinha está acabando, vou na noite mais inspirada da cidade hoje. Aí você vem aqui à noite, na quinta-feira, e se estou eu, está outro pastor, aí vem um fogo, vem a presença, e você pega uma outra farinha boa e fala assim: tem farinha para sexta, tem farinha para o sábado, tem farinha para o domingo. E quando chega no domingo, você vem, pega uma outra farinha, e você passa a semana inteira manipulando aquela farinha e fazendo o seu pãozinho caseiro. Quer viver uma vida espiritual? Farinha de qualidade e assando pão todo dia em casa. Terceiro elemento que não podia faltar? Como é que é? Ok, esse é muito importante. Porque muitos de nós temos resistência em receber as coisas do Espírito, porque achamos que não estamos prontos. Temos um bloqueio chamado condenação. Existe um aspecto da teologia que a gente precisa clarear, explicar e aprofundar nele, que é o quê? Justificação. Justificação é um termo que parece complicado, mas depois que a gente explica fica fácil. Eu só mando para você o boleto depois. Olha só. Ninguém é justo.
A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo. Não é em nós justiça. Então a gente precisa passar por um processo de justificação. Quando alguém que é justo empresta sua justiça para nós. Quando alguém que é justo transfere a sua justiça para nós. Um pix. E da conta da justiça dele, vem para a conta da nossa justiça. Então eu não sou justo porque sou justo. Eu sou justo porque ele me fez justo. E essa minha justiça não é minha própria, é a justiça dele concedida a mim. E é por isso que a gente pode ter liberdade para desfrutar as coisas do Espírito, mesmo ainda não nos enxergando perfeitos. Ontem o David Leonardo falou uma parada que eu achei interessante. Já é a 4ª vez que eu estou repetindo hoje. Se eu repetir mais 3, eu já não preciso mais dar crédito e fica como minha. É uma regra que a gente tem. A gente diz assim entre nós. Quando alguém fala uma coisa bacana, a gente diz assim: esse evangelho será pregado, irmão, fique tranquilo. Aí a gente cita a fonte 2 ou 3 vezes e depois, meu irmão, já é nossa. E ele disse assim: 4ª vez eu estou contando, tem mais 3, é minha. Ele disse assim, ó: parece certo alguém dizer, primeiro eu vou emagrecer e depois vou para a academia? Parece certo alguém dizer, primeiro eu vou ficar bom e depois eu vou para o hospital? O que ele está dizendo para nós, e o que a gente está traduzindo é o seguinte: mesmo como eu estou, eu posso ir diante dele, e estando diante dele, eu serei transformado. O problema é que a gente está esperando ser perfeito para viver as coisas de Deus, e eu quero te dizer que é só trazendo a justiça dele para nós, que a gente vai conseguir caminhar nesse aperfeiçoamento. Olha só, por favor, Washington, eu preciso que você arrume um cordeiro macho, perfeito, entendeu? Tem que ser macho. Isso, é. Ele tava, mas pergunta para a irmã se o cordeiro é macho. Ele estava muito soltinho hoje no culto, o pessoal está pegando no pé dele. Né, seu Adriano? Estamos aí, né? Glória a Deus. Te conheço. Veja só, isso é uma chave espiritual, irmão, que você tem que entender. Isso vai libertar você, para você não andar mais sob condenação. A maioria das pessoas pensa que para receber o Espírito Santo precisa estar num estado perfeito. E meu irmão, quando é que você vai estar perfeito? Faça a pergunta. Isso, irmã, é nunca. Então eu preciso da perfeição dele em mim. Eu preciso da justiça dele em mim. Eu preciso da santidade dele em mim. Hoje é dia de ceia, gente. Nós transformamos o dia de ceia num terrorismo. A comunidade evangélica brasileira transformou o dia de ceia num terror. Tem gente que olha e vê que é dia de ceia e não vem na igreja. E por que ele não vem na igreja? Porque ele se sente culpado. E ele fala, hoje nem vou na igreja, porque vai passar a bandeja, eu não vou pegar. Aqui a gente nem passa a bandeja mais, a gente colocou a mesa na porta. Aleluia. Estão comigo? É fácil entender a Bíblia, não é, gente? Como diria Thales Roberto, a gente é que complica tudo. Vamos lá. E aí por que a gente transformou a ceia num dia de terrorismo? Talibã evangélico. Vai vendo. Xiita. Examine-se, pois, o homem a si, e não coma. É isso que o texto diz? Examine, pois, o homem a si mesmo e... Espera aí. Examine e... Irmão, honesto, sem hipocrisia. Se eu fizer um exame, eu vou achar?
E é o que ele está dizendo, você vai fazer o exame, você vai achar e você vai. O que está escrito é, examine pois o homem a si mesmo e coma. Porque, meu irmão, se eu fizer um exame hoje, eu vou achar. Se você fizer um exame hoje, você vai? Isso fica claro, meu irmão, porque Jesus que chegou à beira do poço em Samaria, eu já vou voltar para vocês, não esqueci não, tá? Fica tranquilo aí. Jesus chegou à beira do poço em Samaria, e encontrou uma mulher, irmão, prima da Jezabel. Colega da Dalila. Cinco maridos, no sexto agora, e os 6 não eram dela. Irmão, pensa se o diácono ia passar a bandeja da ceia para ela. Mas graças a Deus, não tinha nenhum diácono ali com Jesus naquela hora. Ele mandou os diáconos ir comprar pão. Já tem gente dando glória, irmão. E Jesus oferece o que para ela? Ele diz assim, se você tiver sede, se você souber quem sou eu, você vai me pedir água, e eu vou te dar uma água. O que Jesus está oferecendo para aquela mulher que estava no 6º relacionamento com um homem que não era dela? Uma água viva, chamada Espírito Santo. Ele está dizendo, você já passou por 5 homens, você está no 6º homem que não é seu, você é uma vergonha na cidade, todo mundo conhece a sua história, mas eu estou te dizendo, se você me pedir, eu dou para você, mulher de 5 homens e um 6º que não é seu, o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando alguém peca, isso na antiga aliança nos revela como funcionava. A dinâmica do mundo espiritual é revelada na antiga aliança. Estão comigo aqui hoje? Eu estou professoral demais, né? Explicando muito. Mas podemos ir mais uns minutos? Então vamos lá, mais um pouquinho, eu já encerro, para vocês não perder tempo. Aqui, vamos lá. Quando a dinâmica da antiga aliança, meu irmão, mostra a dinâmica espiritual. Quando um homem pecava, ele precisava vir à presença de Deus trazendo um cordeiro. Um cordeiro? Um cordeiro? Perfeito. E aí ele vinha trazendo o cordeiro dele. E quando eles chegavam diante do sacerdote, no ambiente da santidade, quem era examinado? O sacerdote não fazia um exame do homem. O sacerdote fazia um exame do? Então quem precisava ser perfeito? Porque o sacerdote não ia olhar e procurar perfeição no? Ele ia procurar a perfeição no? O que Deus está dizendo para mim e para você hoje, no dia da ceia, Ele está te dizendo, ei, quando você examina você mesmo, você não encontra a perfeição, mas a perfeição está naquele que entregou o seu corpo para o sacrifício. Quem é perfeito é o Cordeiro. O exame não é o homem, o exame é do Cordeiro. Quem tem que ser perfeito é o Cordeiro. Quem tem que ser perfeito é o... O que esse homem precisava então? O gesto do arrependimento levando o cordeiro. É tudo que a gente precisa hoje. O que uma festa de Pentecoste precisava? Eu vou continuar esse sermão a semana que vem. Porque eu preguei 1/3 dele só até agora. A gente precisa de farinha boa. A gente precisa de pão caseiro. A gente precisa de um cordeiro perfeito. Deixa eu te dizer,
Hoje Deus te deu farinha de qualidade. Hoje Deus te deu o que você precisa para todo dia na tua casa fazer um pãozinho para você todo dia comer de um pão fresco e vivo. E hoje o Senhor está te dizendo: eu te apresentei o Cordeiro perfeito. Ele é perfeito. Quando você vem, eu examino o Cordeiro. Quando você vem, eu examino o Cordeiro. Essa é a justiça dele que vem sobre nós. Estavam todos reunidos, já fiz a primeira frase, ó. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então chegou o dia de Pentecostes. Tinha trigo fino, tinha pão caseiro e tinha cordeiro perfeito. A festa estava pronta e o Espírito Santo presente. E de repente 4 sinais, o louvor pode subir, 4 sinais se apresentam naquele lugar. E eu termino com isso rapidamente para a gente tomar a ceia. Ele diz assim: primeiro, eles ouviram um som. Lembra que eu te disse, o silêncio foi quebrado, agora havia um som, começou um som, um barulho, começou a acontecer. Irmão, barulho você não vê, mas ouve. Porque o Espírito Santo eu não vejo, mas ouço. Porque o Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo diz, porque o Espírito Santo está falando à igreja. Há um som da presença do Espírito Santo aqui entre nós. Quem pode levantar a mão e dizer: eu ouço a voz do Espírito Santo neste lugar? A segunda coisa que ele diz: olha, o som era como de um vento. Vento eu não vejo, mas sinto. Eu não vejo a brisa, mas ela me refresca. Eu não vejo o vento, mas ele balança a árvore. Eu não vejo o vento, mas a sua força empurra os navios. O que eu estou te dizendo? É vento do Espírito. A palavra ar e vento, a palavra Espírito e vento no hebraico são a mesma palavra. O que ele está dizendo para mim e para você aqui hoje? Ouça o que eu estou te dizendo. Você pode não ver, mas pode sentir. Você pode não ver, mas percebe. Há um vento correndo neste lugar. Há um avivamento acontecendo entre nós. Eu não vejo, mas eu percebo. Meu Deus, começa a trazer um vento nessa turma aqui, que eles estão meio... Há um som chegando, há um barulho chegando, há um vento soprando. E meu irmão, de repente esse vento, esse sopro, esse barulho, é visto uma língua de fogo. Fogo é intensidade, fogo é paixão, fogo é calor, fogo é presença, fogo é poder, fogo é energia. E então eles começam a ver que sobre cada um há fogo, sobre cada um há fogo, sobre cada um é fogo naquele lugar, sobre cada um já pegou fogo aqui, pegou fogo ali, pegou fogo lá, sobre cada um começou a descer o fogo, e o fogo foi descendo, e a presença foi descendo, e a glória foi chegando, e eles começaram a dizer: eu sinto, ouço um som e sinto um vento, e agora um calor tomou a minha vida. São 4 sinais. O primeiro sinal é um som, o segundo sinal é um vento, o terceiro sinal é um fogo, mas o quarto sinal é que eles começaram a falar uma nova linguagem. Eles começaram a falar um novo idioma. Eles começaram a ter um novo discurso. Deus começou a pôr palavras novas na boca deles. Deixa eu te dizer, Deus quer colocar uma palavra nova na sua boca hoje. Deus quer colocar uma linguagem nova na sua boca hoje. Uma linguagem do Espírito que fala da grandeza e da maravilha de Deus.
Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Louve a Ele. Teu é o poder pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Enche a tua igreja do Espírito Santo nesta noite, Senhor. Nós queremos viver um avivamento na tua presença. Nós queremos viver um derramar da tua glória no meio da igreja, Deus. Nós queremos ver um derramar do teu Espírito no meio da igreja, Pai. E que a unção do Senhor seja derramada, que a glória do Senhor seja derramada, que o poder do Senhor seja derramado, que cada um seja edificado, que a presença total do Espírito Santo, Deus Pai desceu à terra no Monte Sinai, Deus Filho veio à terra em Belém da Judeia, e Deus Espírito Santo desceu na reunião da igreja. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração. Quero ouvir. Então vem meu coração. Quero Derrama o Espírito Santo na igreja, Senhor, e opera as tuas maravilhas no meio de cada um de nós. Saímos daqui tocados e tomados pela tua presença mais uma vez. É o que te pedimos hoje para a glória do teu nome. Enche este lugar da tua presença, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ele está aqui. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pegue os elementos da ceia aí nas mãos. Aleluia. Vai orando, vai glorificando. Examine, pois, o homem a si mesmo. Encontrei, eu tenho o Cordeiro perfeito. Eu tenho o Cordeiro perfeito que me justifica. Eu tenho o Cordeiro perfeito que me permite ser livre, perdoado do pecado, liberto da condenação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado de nós. Jesus tira o pecado de nós. Ore a Deus santificando a sua vida, separando a sua vida, entregando a sua vida para Ele. Vai orando, vai fazendo a sua oração, dizendo: Deus, eu consagro a minha vida, eu dedico a minha vida, eu entrego a minha vida. Aleluia, aleluia.
Vai orando, igreja, vai orando. É um momento de santidade na presença do Senhor. Oh, rabadarabada. Vou pedir a pastora Érica para vir aqui ministrar o pão. Aleluia. Oh, rabadarabachara labacandara labachore de bequetere de bastore bequetere de bas. Oh, rabadarabachara labacandara labachore de bequetere. Vai orando, vai orando, vai orando. Seja batizado no Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Deus está curando, Deus está libertando, Deus está restaurando. Doenças estão indo embora, opressões são quebradas. Há um batismo, há um renovo, há um avivamento. O Senhor está tomando o seu corpo agora. Você sente o fogo, você sente a presença, você sente o vento. Você fala as línguas, você está tomado da glória de Deus. O Senhor se derramou sobre nós aqui agora. A igreja está revestida de poder, a igreja está revestida de autoridade. A igreja está marchando e vencendo o inferno. As portas do inferno não prevalecem. As enfermidades são destruídas, destronadas. Principados e potestades estão se rendendo diante da autoridade da igreja. Profetas estão sendo levantados, visões estão sendo distribuídas, graça está sendo derramada, poder está sendo liberado, unção está sobre nós estes dias. É poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Ah, é o Senhor quem nos justifica. É o Senhor que é o Cordeiro perfeito. Por isso fomos alcançados. Por isso nós temos acesso. Ah, nós somos gratos. Somos gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua justiça que nos alcançou. Oh, glorifica o Senhor que te amou, que te recebeu, que te alcançou, que te trouxe aqui nessa noite para que você participe da mesa, para te chamar de filho. Aleluias, aleluias. Se alguém não pegou os elementos da ceia, levanta a sua mão, nós vamos levar até você. Se você precisa, levanta a sua mão, nós vamos levar até você, para que ninguém fique de fora. O Senhor te alcançou, o Senhor te recebe, o Senhor te restaura nessa noite. Ele tem um lugar na mesa para você e Ele te chama de filho. Aleluias, aleluias. Levante o pão. Nós somos gratos, Senhor, porque com o teu amor o Senhor nos alcançou. Aleluias. Por isso, diante do Senhor agora, celebramos a tua morte que nos trouxe vida. Que nos trouxe reconciliação. Que nos faz assentar contigo. Somos gratos ao Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu Filho. Obrigada pelo Cordeiro de Deus enviado a nós. Comamos o pão. Aleluia, glorifica o Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Queria convidar o pastor Josué para ministrar a gente, conduzir a gente na ministração do cálice, por favor, pastor. Seja bem-vindo, pastor. Nos conduza na ministração do cálice, por favor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvamos a Deus pelo seu sangue, o sangue que nos redimiu. Nós fomos comprados por esse sangue. Através desse sangue nós fomos alvejados.
nós fomos purificados. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Pai, nós glorificamos o teu nome, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque através do teu sangue nós tivemos livre acesso ao Pai. Através do teu sangue, Jesus, nós fomos comprados. Este foi o preço que o Senhor pagou por nós na cruz do Calvário, Pai. E hoje, se somos teus filhos, é porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos vivificou através da tua morte, o Senhor nos vivificou através do derramamento do teu sangue. E nós abençoamos, Senhor, nesta noite este vinho, Pai, que simboliza toda esta perfeição, em o nome de Jesus. Este é o sangue de Jesus. Bebam todos.